Erechim, 28 de outubro de 2014, aqui é a Graziela Mesnaravos. Eu vou entrevistar a professora vereadora Enis Candolara. Como era a sua relação com a natureza quando era criança? Eu tive o privilégio de ter uma família que gostava muito sempre do verde, das flores, dos animais. Então, na minha família, isso foi uma constante. Isso fez com que eu me criasse, desde criança, respeitando a biodiversidade, né? Nós cuidávamos muito, carinho pelos animais, o verde sempre respeitado. E talvez não entendêssemos tanto naquele momento a importância que era. Mas, hoje, diante dessa sua pergunta, eu me reporto ao passado e me vejo criança, vendo o quanto nós tínhamos esta convivência boa com a natureza. O que mudou em Erechim enquanto meio ambiente? Eu vejo um marco em Erechim, assim, pelos anos que acompanho, que após a criação da Secretaria do Meio Ambiente, acho que foi no governo Zanella, ele teve assim, um olhar diferente através dos técnicos que compõem a secretaria, né, técnicos da área, que tem um olhar técnico e também de respeito à natureza. Porém, eu acho que falta muito ainda numa fiscalização sistemática sobre os loteamentos, sobre as áreas verdes. Eu penso que precisamos fiscalizar mais e termos um olhar enquanto até população e não só enquanto um poder público, porque evoluímos na coleta seletiva do lixo, também deu uma parada que ela não está assim tão no crescente que se esperaria, e essa conscientização da população para realmente a separação, o cuidado que tem que ter. Então eu vejo Erechim ainda bem, mas tem uma preocupação, principalmente com os loteamentos e as áreas verdes da nossa cidade, bem como as nossas fontes d'água, né, os nossos lençóis. Há um compromisso grande de que isso seja revisto, mas me parece que ainda há um descaso por muita gente de não proteger as nascentes. Pode-se dizer que a colonização e a imigração europeia no sul do Brasil tiveram um grande impacto ecológico? Por quê? Sem dúvida, quando houve esta colonização, havia também a necessidade de plantar e de terem o seu sustento, né, da terra. Com isso, houve por muito tempo assim, um desmatamento desenfreado, sem uma organização, um cuidado, principalmente com as margens dos rios, né, e as nascentes. Me parece que se isso tivesse sido cuidado e fiscalizado, então esse impacto, sem sombra de dúvida, hoje estamos talvez pagando o preço dessa falta até da cultura, né? Que pensava que tinha muito mato e que ele não iria faltar, mas ele faltou. O que a senhora mais aprecia na natureza? A natureza é muito linda. Eu tenho dito, se tu tiveres dúvida que existe Deus, um ser supremo, você olha para a natureza. Então, o que eu vejo assim é o exemplo que ela dá de que na natureza todas as espécies elas se respeitam, elas não destroem, e nós, seres humanos, às vezes sim. Então, na natureza, realmente a beleza das flores, das árvores, a sombra, as águas, a natureza é linda por si só. Então, especificamente uma outra coisa, mas talvez o exemplo que a natureza nos dá daquilo que ela por si só sobrevive, por si só se respeita, e nós homens não. Qual a sua relação com as plantas? As plantas,
elas, ontem ainda tivemos o dia do funcionário público e eu fui para o jardim e vi assim aquela beleza daquelas flores que eu havia plantado, que eu havia regado e que hoje estão com flores lindas e elas me dão assim muita tranquilidade, me dá uma paz. Estar lá no nosso terreno, onde temos muitas árvores, e esta relação de harmonia, de tranquilidade e de paz que ela me traz. Sem sombra de dúvida, o jardim e as árvores nos trazem muita paz. Que mensagem você poderia deixar às novas gerações sobre o meio ambiente? A primeira mensagem às novas gerações é que cuidem hoje da natureza. Não terá o amanhã se não tiver o presente. Então, que esta geração de jovens, de crianças, sejam realmente despertados para a fiscalização e a cobrança com os adultos, que precisam ter a responsabilidade de cuidar hoje para que eles tenham um amanhã. Que nada, nós temos visto aí o desequilíbrio que há, né, na natureza e no meio, em todo o nosso planeta, em função deste descaso com o meio ambiente. Então, para as gerações futuras, nós só temos uma mensagem de dizer: não destruam, cuidem, 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 mas também cobrem dos que hoje destroem a natureza para que se possa ter um amanhã. Como a senhora tem visto a chegada das novas leis que inserem o meio ambiente no Brasil? Eu sou uma legisladora, mas ao mesmo tempo que vejo tantas leis, vejo que elas não são cumpridas. Então me parece que nós vivemos num momento de bastante emoção, as pessoas falam, as pessoas discutem meio ambiente, mas na prática nós temos muitas dificuldades. Então há muitas leis boas, leis que viessem a ser implementadas seriam boas, mas eu vejo por outro lado que não se assina a proteção do nosso meio ambiente. Não se trabalha para que o nosso meio ambiente realmente, que aquelas leis sejam cumpridas, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Então, leis hoje acho que já nos dizem que bom que elas existem, mas até que ponto elas são exequíveis ou até que ponto elas são implementadas. Esse é o questionamento que eu faço e com muita tristeza, porque vejo, nós temos presente muitas coisas pertinho de nós que estão acontecendo na destruição da natureza, né? Eu há pouco tive muitos questionamentos sobre o Parque Longines Malinowski. Acho que tem que fazer uma readequação, que precisamos, os técnicos dizem, mas a forma agressiva, às vezes, como é feita contra a natureza, onde tem fonte d'água, onde tem. Então, por isso que eu te digo, há leis, mas até que ponto elas são cumpridas? Em sua opinião, pode-se dizer que alguns conflitos, como uma guerra, pode ser desencadeada por um conflito socioambiental? Penso que sim, uma vez que se tu não tiveres água, se tu não tiveres ar puro para respirar, se nós começarmos a disputar as necessidades básicas que vêm do meio ambiente, começa a guerra entre o poderio. Se nós começamos a pensar que vai ter aquele que puder comprar, como ficam os que não podem? Então eu acho que isto poderá desencadear sem sombra de dúvida. E hoje nós vemos que é um grande conflito, não só mais do Brasil, um conflito mundial. As pessoas estão muito preocupadas. E eu tenho essa preocupação porque vejo que este pacto, que devia ser assinado por todos, não foi assinado pela nossa presidente do Brasil. E isso me preocupa.
é notável como os governos, as organizações e as pessoas de uma forma geral estão muito mais interessadas hoje nas questões ambientais do que estavam há 60 ou 70 anos. O que foi determinante para que ocorresse essa mudança de consciência? 2 pontos. A questão cultural. Quando houve essa imigração, todos começaram a ver que tinha muita terra, muita mata, muitas águas, e que isso não viria a acabar. Culturalmente, quando você começa, um dos pontos é a informação, mas o outro também talvez seja o começo da fiscalização e da cobrança para os governantes. Porque se você não cobrar e não fiscalizar, infelizmente a nossa cultura ainda não é uma cultura de consciência e de responsabilidade. Então, ao longo dos anos, isso veio se intensificando e nós vemos que talvez ainda longe de ser o ideal, existe, porque como eu falei, se hoje nós formos nos loteamentos da nossa cidade, nós vamos constatar problemas muito sérios com o descaso do meio ambiente. Então, houve um crescimento, houve uma preocupação dos governantes, houve, mas talvez ainda longe do ideal, longe daquilo que realmente é urgente, está nos nossos olhos. E eu não sei se coloco aqui, nós temos um projeto aqui também para incentivo, precisa incentivar o agricultor que planta, para que ele tenha um incentivo até financeiro aquela parte que ele não pode usar, mas que ele tenha, que ele possa plantar às margens do rio e que ele seja recompensado por isso de uma forma financeira, para que ele não perca na sua plantação, mas que isto também é uma forma de que todos nós poderemos ter água. Então, os governantes têm a preocupação, mas eu ainda acho que é muito pouco diante de todo o problema ambiental que nós enfrentamos.